Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Neste vídeo, vamos falar sobre medievo e sociedade feudal, a formação dos reinos bárbaros, né? Então aqui, ó, a Idade Média é um conceito, né? Quando a gente fala em Idade Média e medieval, qual é esse conceito de Idade Média? A Idade Média é um período da história, né, que se inicia com a queda do Império Romano, né, marcado pelo ano de 476, e esse período se estende até o ano de 1453, com um evento chamado a tomada da Constantinopla pelos turcos otomanos. Obviamente, nós vamos encontrar, né, aspectos da Idade Média antes de 476, antes da queda do Império Romano, e nós vamos ver a decadência também da Idade Média antes do ano de 1453. Essa expressão foi inventada por historiadores, por pensadores europeus chamados de humanistas no século XV. Então é uma expressão para designar um período da história, né? Lembrando que nós temos 4 períodos da história: história antiga, medieval, que é esse que a gente definiu, Idade Moderna e história contemporânea, que é a história atual. Então aqui o conceito de Idade Média. Então algumas características, né, que o historiador Jacques Le Goff, um dos maiores pensadores sobre Idade Média, traz para a gente. Hegemonia do cristianismo, então, né, o grande poder na Idade Média vai estar, né, em grande parte centrado nas mãos da Igreja Católica. Existência de 3 grupos sociais principais: os guerreiros, os sacerdotes e os camponeses, né? Sociedade predominantemente rural, pessoal. Quando falarmos de Idade Média, estudar Idade Média, nós estamos falando de uma sociedade rural, né? Esse processo de ruralização que a Europa passou com o fim do Império Romano. Então as pessoas vão deixar as cidades e vão para os campos, né, em busca de proteção, em busca de acesso à terra. O poder político fragmentado. Se no Império Romano nós tínhamos a figura de um imperador, nós não vamos ter esse poder centralizado na Idade Média, né? O poder vai estar nas mãos de vários senhores feudais. E a presença de um imaginário religioso muito forte, né? A crença religiosa muito presente na sociedade medieval. Aqui os bárbaros, né? Hoje o termo bárbaro pode ser entendido como um elogio, né? A sua ação for bárbara, né? O seu trabalho é bárbaro. Nem sempre esse termo foi lido e entendido dessa forma, né? Bárbaro diz respeito aos povos não romanos. Todo aquele povo, né? Aquele povo que não era romano, que não havia nascido, não era um cidadão romano, não tinha os costumes romanos, eles eram tidos como povos bárbaros, né? Então viviam fora dos limites romanos, não falavam o idioma, não tinha religiosidade romana, eles eram considerados como povos inferiores, né? E chamavam de bárbaro, né? Então aqui uma reflexão: que tipo de visão você acha que os romanos tinham dos povos estrangeiros? Uma visão preconceituosa, né? Pelo fato desses povos não terem nascido e não fazerem parte da cultura romana. Trago esse mapa das migrações germânicas, né? Então os germanos, vejam que estão nessa região aqui, onde atualmente é a Alemanha, e eles não faziam parte do Império Romano, né? E aos poucos os povos germânicos começaram a vencer os romanos e começaram a penetrar, a invadir o Império Romano, e os germanos eram considerados aí povos bárbaros, né? Esses povos germânicos, eles tinham culturas diferentes entre si, porém, né, eles tinham o mesmo tronco de evolução, eles tinham aí uma hereditariedade em comum, tinham um idioma em comum, tá? Outro ponto que havia dos germânicos era o direito consuetudinário, né, esse direito baseado nas leis e tradições transmitidas de forma oral. Pessoal, neste vídeo nós falamos sobre medievo e sociedade feudal. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.